Uma das maiores angústias de todo ser humano é a morte. Como enfrentá-la, mas principalmente o que acontece depois que se morre. Para onde vai? Vamos para algum lugar? Ficamos esquecidos? Onde nós vamos? O que acontece com o homem depois da morte? Este assunto polêmico, mas que é explicado claramente na Bíblia, é o tema do Dr. Mauro Braga. Um advogado, ele havia se formado, recém-formado, e ele queria começar a vida por cima, já como um profissional famoso. E o que ele fez? Ele foi ali, alugou uma sala ali na Avenida Paulista, num ponto nobre da cidade, alugou um conjunto comercial, colocou ali o seu nome, advogado, doutor fulano de tal, e no seu primeiro dia de trabalho estava ele lá para começar a atender, não tinha nem secretária ainda, né? Desconhecido, e ele estava aguardando o primeiro cliente. De repente tocaram campainha do escritório. O que ele fez? Antes de atender, ele tirou o telefone do gancho, foi lá, abriu a porta e disse assim: aguarda um instantinho que eu estou ao telefone e eu já falo com o senhor. Voltou para o telefone e continuou falando no telefone como se estivesse conversando com a pessoa, né? E disse assim: pois é, como eu ia dizendo ao senhor, esta causa que eu ganhei para o senhor era uma causa muito importante, eu fico satisfeito de ter ganho. Não, o senhor não precisa se preocupar, não, com a questão dos meus honorários, isso não é importante. Esses 100 mil reais que eu lhe cobrei, o senhor pode me pagar quando o senhor tiver. Isso não tem a menor importância. Tá bom? Eu fico satisfeito de ter ganho o processo para o senhor. Olha, o senhor vai me desculpar, eu tenho aqui uma pessoa para atender, e depois falamos com mais calma. Não se preocupe com os honorários. Quando o senhor tiver dinheiro, o senhor me paga. Isso não é importante. Desligou o telefone, olhou para o rapaz que olhava para ele e disse assim: pois não, o que eu posso atendê-lo? E o rapaz olhou para ele e disse assim: eu sou da companhia telefônica e eu vim instalar a linha. A mentira é assim, você sabia? A mentira é exatamente assim. A mentira, quando ela é descoberta, ela faz com que a gente se sinta ridículo. E é a mesma coisa em relação a algumas coisas que nós passamos a vida acreditando e, de repente, descobrimos que acreditamos numa mentira. Acreditamos em algo que não tinha o menor fundamento. E o tema desta noite é uma grande mentira. Talvez seja a maior mentira do século. E a relevância desse assunto é porque o mundo aí fora, na sua grande maioria, acredita numa grande mentira, uma grande farsa. Hoje, praticamente tudo gira em torno disso. Os cinemas, os filmes, as novelas, as músicas, praticamente tudo que está ao nosso redor hoje fala da possibilidade de uma vida após a morte. É ou não é? Tudo praticamente. As novelas falam disso, os filmes falam disso. Tem um filme, há pouco tempo teve um filme muito bonito no cinema, né, chamado Ghost, O Outro Lado da Vida, um filme romântico que fez o mundo inteiro chorar, mas você vai descobrir no estudo desta noite que este filme estava baseado numa grande mentira, numa grande farsa. E você não veio aqui ouvir a minha opinião. Eu sei que este assunto ele é delicado porque ele entra muitas vezes em conflito com aquilo que você, quem sabe esteja aqui alguém esta noite, que acredita nisso, e nós respeitamos. Quem sabe alguém passou a sua vida pensando, sonhando, tendo a esperança de uma vida após a morte, no mesmo corpo. Muita gente imagina o que vem num outro corpo aqui, com a mesma alma. Tem gente que acredita que a alma vive fora do corpo. Já ouviu essa frase? O corpo morre, mas a alma não. O chamado karma. Alguns imaginam que você volta aqui numa outra vida para pagar algo de errado que você fez, para resgatar alguma coisa, ou para evoluir espiritualmente. Eu não vou emitir a minha opinião. Vamos ver, como sempre fazemos aqui, o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto. O que é que a palavra de Deus diz? Vamos ver juntos? Abra sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. E eu quero ler este verso aqui, Gênesis 2, porque se você compreender isto aqui que nós vamos ver agora, você não vai ter dificuldade de entender esse assunto.
Tudo começou aqui, exatamente aqui onde eu vou ler. Vamos ver o que é que Deus disse. O próprio Deus. Gênesis 2, capítulo 2, verso 16. Gênesis 2, 16, e diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente, o que diz aí? Morrerás. Deus deu uma instrução ao casal. Já estudamos isso aqui longamente. Não se aproximassem da árvore, não tocassem no fruto, não comessem do fruto. Já vimos aqui que a coisa não tem nada a ver com o fruto, como muita gente pensa. Estudamos aqui o que está por trás disso. O que está por trás disso é coisa muito mais séria, muito mais profunda. Já vimos isso aqui. Mas Deus estabeleceu uma condição e disse que se houvesse desobediência, haveria uma consequência. Que consequência é essa, se houvesse a desobediência? A morte. Uma consequência muito grave para interromper a desobediência. Deus não poderia criar uma raça de seres imortais e desobedientes. Como seria o mundo se o homem fosse eternamente transgressor e imortal? Deus precisava parar com isso, interromper a sequência do mal. A morte é uma bênção, se você parar para pensar. Toda vez que eu digo isso aqui, eu vejo pessoas que olham para mim assim: como assim, Mauro? A morte é uma bênção? Se você parar para pensar com a natureza que nós temos hoje, ela é uma bênção. Imagine alguém sofrendo com um câncer se fosse imortal. Seria bom isso? A dor de uma doença, o sofrimento sem fim. Quando Deus estabeleceu a morte, foi um ato de amor para fazer cessar a transgressão, o pecado e o sofrimento. Mas o fato que importa para nós esta noite é que Deus estabeleceu claramente que se houvesse a desobediência, o homem morreria. Isso foi o que disse Deus. Vamos ver o que disse o inimigo de Deus no seu primeiro contato com o homem. Fica lá em Gênesis capítulo 3 agora, e eu vou ler o verso 4. Vamos ver o que disse o inimigo de Deus. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Quem é a serpente? Quem é a serpente? Já estudamos aqui, né? Apocalipse 12, 9. A Bíblia dá a identidade dela. O diabo, Satanás, a serpente. A serpente conversando com a mulher. O próprio diabo incorporado na serpente, conversando com Eva. E no momento que ele tem esse contato com Eva, ele diz assim: mentira, certamente você não morrerá. E agora nós temos um problema aqui. Alguém está mentindo para o homem. Sim ou não? Alguém está mentindo. Deus disse: certamente morrerás. Deus colocou em dúvida. Ele disse assim: talvez você venha a morrer. Quem sabe você morra. É isso que diz a Bíblia? Deus disse: certamente morrerás. Vem o diabo e diz para a mulher: certamente não morrereis. Alguém está mentindo. E nós precisamos descobrir isso aqui. Na sua cabeça, logo de cara, antes de lermos o resto. Quem você imagina que esteja mentindo? Deus ou o diabo? Quem é o mentiroso? Então, antes de seguirmos, guarda uma coisa aqui. A teoria da imortalidade da alma, ela tem um autor. Aqui na Bíblia. Ela tem um fundador. E talvez você não soubesse disso. Há um autor para esta teoria. O próprio diabo. Não foi Deus que inaugurou esta teoria, criou essa teoria. Não foi Deus. Deus disse que morre. Quem disse que não morre foi o diabo. Guarda isso, em primeiro lugar. Há um autor. Isso se torna mais grave no momento que você acredita na imortalidade da alma. Mais do que crer numa doutrina, você está escolhendo um lado. Você está fazendo uma opção. Você está escolhendo quem comanda a sua vida, em quem você acredita. É grave isso?
É apenas uma questão de doutrina, discussão de religião? Não é. Você está fazendo uma escolha. Deus disse, morre, o diabo diz, não morre. Você tem que escolher com quem você fica. Aí, houve a desobediência. Eva desobedeceu a Deus, passou o fruto para o seu marido e ele desobedeceu também. E o diabo, a princípio, houve um questionamento na cabeça do casal. Porque ao tomarem do fruto e ao comerem, eles morreram imediatamente? Deus também disse que a morte seria instantânea? Ele disse que era no mesmo momento? Certamente morrerás. Em que tempo está esse verbo? Deus não disse que era no mesmo momento, mas o diabo fez o casal acreditar que era. E quando ela comeu e não morreu, ele disse assim, está vendo? Está vendo quem estava mentindo para você? O argumento, a princípio, era forte, não era? Ela comeu do fruto e não morreu. Lição. O diabo costuma provar os seus argumentos diante dos olhos daqueles que não são fiéis a Deus. Ele costuma provar os seus argumentos. Às vezes a gente desobedece a Deus e vamos a um lugar onde Deus pediu que não fôssemos, ter contato com coisas que Deus não aprova, aí a pessoa chega lá e diz assim, Mauro, mas espera um pouquinho. Eu fui a um determinado lugar, eu ouvi a voz da minha mãe que já morreu, ela conversou comigo, ela me disse coisas nesse diálogo que só ela sabia, mais ninguém. O argumento não é forte? Não é? Além dela e da mãe, quem mais sabia daquele diálogo? Quem mais ouviu a conversa? A portas fechadas. Tem dois poderes no mundo, Deus e o diabo. Eu pergunto, o diabo tem poderes para imitar a voz e reproduzir uma conversa? Sim ou não? Gente, hoje na televisão tem humoristas aí que imitam a voz de cantores, de pessoas, que se você fechar os olhos, você tem certeza que é aquela pessoa. Que poder você acha que o diabo tem de imitar voz? Isso para ele é algum problema? Ele costuma provar os seus argumentos diante dos olhos daqueles que não são fiéis a Deus. E a pessoa sai acreditando, convicta de que falou com o seu parente querido. Mas aí aconteceu uma coisa mais adiante. Tiveram filhos, o casal, Caim e Abel. O que aconteceu? A Bíblia contou. O que acontece? Um irmão matou o outro. E quando Abel morreu, vocês imaginam o que deve ter passado pela cabeça de Adão e Eva? Viram o filho morto. De que eles se lembraram? Até aquele momento, eles tinham visto alguma morte? Sim ou não? Do que eles se lembraram quando viram Abel morto? Das palavras de Deus. E aí ficou um questionamento. Então o diabo estava mentindo para nós? Morre mesmo. Mas o diabo é muito esperto. Ele tinha um grande argumento. Qual era o argumento? Não, gente, vocês não me entenderam. O corpo morre, mas a alma não. Dava para eles saberem se a alma morre? Sim ou não? Sim ou não? Não. O diabo trabalhou com aquilo que é mistério para nós. Ele afirmou que a alma não morre. E hoje, dá para nós sabermos? Sim ou não? Como é que eu posso saber? Aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, eu tenho a palavra de Deus para nos orientar. E a Bíblia vai estar recheada de versos. Eu não tenho tempo de ler todos aqui, vou ler alguns, para mostrar para vocês se Deus deixou dúvidas nesse assunto. Até agora eu só quis provar uma coisa. Quem é o autor da teoria da imortalidade da alma? Quem é? É o diabo, não é Deus. Esse é o primeiro ponto. O autor. Quem criou essa controvérsia foi ele, não foi Deus. A palavra de Deus é objetiva e clara. Se desobedecer, morre. E é morte mesmo. Agora vamos ver, para entendermos um pouco a respeito da morte, primeiro nós temos que saber o que é a vida. Você está em Gênesis 2? Fica aí, eu vou ler o verso 7. Gênesis 2, 7. Vamos entender um pouquinho da vida, do que é formada a vida. 2, 7 diz assim: Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem, o que diz a sua Bíblia? O que diz aí?
tornou-se alma vivente. Então vamos entender. A vida foi composta de dois elementos: pó da terra e sopro. Sopro de Deus, fôlego. Deus fez o barro, do barro fez um bonequinho, e aí soprou nas narinas do boneco o fôlego da vida. E a Bíblia diz que da junção desses dois elementos, do barro e do sopro de Deus, nasceu um terceiro elemento. Que elemento é esse? A alma vivente, a pessoa, o ser que pensa, que raciocina, que tem sentimentos. Portanto, gente, biblicamente, alma não é nada disso que o mundo aí fora fala. A alma é o elemento resultante dessas duas coisas que Deus uniu: barro e o fôlego. Nasce uma pessoa da junção desses dois elementos. 1 mais 1 é igual a 2. Se você separar esses dois elementos, continua havendo uma alma? Sim ou não? Lógico que não. Alma só existe quando o corpo está unido ao fôlego. No momento que Deus separa essas duas coisas, deixa de existir uma alma. Então, guarda isso. Alma não é uma entidade fora do corpo que se comunica, que conversa, que fala. Isso não tem base bíblica nenhuma. Alma é o resultado do corpo e do fôlego de Deus. Alma é pessoa, é ser vivente. Isso é que é alma. Não existe alma penada, alguém que fala aí vagando. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui pregos e madeira. Pregos e madeira. Dois elementos. Eu faço a união dos pregos com a madeira e formo uma caixa. Tá? Bato lá os pregos, formo uma caixa. A caixa é o resultado dos pregos e mais a madeira. Aí eu tenho uma caixa. Se depois eu for lá e arrancar os pregos da madeira e desunir as duas coisas, desfiz. Botei as madeiras aqui e de novo os pregos ali. Continua existindo uma caixa? Mas tem gente que pensa que tem uma caixa que fica aqui voando aqui no ar. Uma caixa. Cadê a caixa? Não existe mais. A caixa só existe enquanto os dois elementos estão unidos. Quando você desune, não tem mais caixa. Cadê a caixa? Acabou, não tem mais caixa. Ela não está em algum lugar aqui dessa sala. É simples entender isso. As pessoas é que ficam inventando coisas. A Bíblia é muito clara a respeito desse assunto. Mas alguém pode achar que eu estou explicando sozinho com as minhas palavras. Propositadamente, eu expliquei antes. Agora vamos ler os versos, vamos ver se eu inventei alguma coisa. Vamos ver? Venha comigo, Eclesiastes capítulo 12. Vamos deixar a Bíblia falar e vamos ver se aqui eu exagerei ou inventei alguma coisa. Eclesiastes capítulo 12. Veja comigo o que está escrito no verso 7. E diz assim: ó, volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Simples, simples, simples. O que Deus fez no momento de criar a vida? Pegou o barro, o pó da terra e colocou o sopro, fôlego. E aí passou a existir uma pessoa. Quando a pessoa morre, o que Deus faz? É como se Deus retirasse o fôlego daquela pessoa, ele inspirasse. Então ele fizesse assim, ó. Recolheu o fôlego para ele. Recolheu. O que disse aqui a Bíblia? O pó volta de onde ele veio. De onde ele veio? Da terra, ele volta para a terra. E o espírito, o fôlego, volta para Deus. Já viram essas fitas que você volta a fita, volta a cena e desfaz? É como se Deus estivesse desfazendo o que ele fez. O pó volta para onde veio, para a terra, e o fôlego volta para Deus. Aqui diz: o espírito volta para Deus. Esse espírito aqui é um ser pensante que se comunica, como tem gente que diz assim: o espírito veio falar comigo. É isso aí? Gente, primeiro é preciso conhecer o termo que está no original. Sabem qual é a palavra que vai aqui no hebraico? É ruach. Ruach quer dizer pneu, ar. Ar. Sopro. É isso que quer dizer ruach. Espírito. Nada a ver com o que as pessoas dizem aí fora. Espírito, alguém que fala, que se comunica, que pensa, que vem falar com você. Segundo a Bíblia, não. Espírito é
sopro, ar. É isso que é espírito. Não existe um espírito que converse, que fale. Isso é uma besteira, isso é uma tolice. Vamos ver mais? Vamos ver se eu continuo inventando? Venha comigo, você está em Eclesiastes 12, volta uma página, Eclesiastes 9, e vamos ver se eu estou inventando alguma coisa aqui. Eclesiastes 9, olha o verso 5 e leia atentamente comigo. Diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, não têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Gente, vamos ler isso aqui atentamente, vamos prestar atenção em cada palavra. Aqui está dizendo o seguinte: primeiro diz que os vivos, eles sabem que hão de morrer. Nós que estamos aqui nessa sala, alguém tem dúvida que um dia vai morrer? Alguém tem dúvida? Por quê, hein? Por que você tem certeza que você vai morrer? Já pensou nisso? Por que razão? Por que você tem certeza? Tem uma resposta simples. Porque Deus disse. Certamente morrerá. Você já conheceu algum ser que pisou esta terra aqui? Algum ser humano que pisou aqui, que não tenha morrido? Não existe. Por quê? Porque Deus disse, morre. O diabo pode dizer o que ele quiser, mas morre. Aqui diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Não sabem nada. E diz que eles não têm parte do que se faz debaixo do sol. Se eles não sabem nada e não participam de nada no mundo dos vivos, como é que alguém pode ter vindo aqui conversar com você, saber que você está sofrendo ou chorando, dizer, minha mãe veio falar comigo, ela está sofrendo muito no céu com o que está acontecendo comigo. De acordo com esse verso aqui da Bíblia, é possível isso? É possível isso? Isso aqui é a minha opinião, pessoal. Isso aqui é a palavra de Deus. O que as pessoas ensinam aí fora, fruto de doutrinas humanas, livros, autores, pensadores, seres humanos. A palavra de Deus diz que os mortos não participam de nada no mundo dos vivos. Não sabem de nada do que acontece aqui. Diz que eles não têm nem amor, nem ódio, nem nada, não têm sentimento, não acontece nada, eles não sabem de nada, morreram. O sopro foi embora, voltou para Deus. Não participam de nada. Não sabem de nada. Como é que pode vir conversar com um vivo se diz que eles não participam de nada debaixo do sol? Diz que os seus pensamentos, sua memória, não tem mais nada, não sabem de nada do que está acontecendo aqui. Leia comigo o verso 10. Eclesiastes 9, verso 10. Diz assim: tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Na sepultura, para onde vai o morto, não sabem de mais nada, não participam de nada. Absolutamente nada. Não sabem de nada do que está acontecendo aqui. Simplesmente porque viraram pó. Pó pensa. Pó fica feliz, pó fica alegre, pó sofre, pó fala. E por que tem tanta gente que acredita que fala, que pensa? A palavra de Deus é clara. Veja, você tem todo o direito de não pensar assim. Você pode escolher não ficar com a palavra de Deus e ficar com os livros que se vendem aí nas livrarias escritos por homens. Você pode, você tem livre-arbítrio. Você pode escolher dizer, sair daqui essa noite e dizer assim, ele leu umas coisas lá, mas não é bem assim não, está interpretando, eu prefiro continuar acreditando naquilo que eu tive uma experiência pessoal. Porque tem gente que diz assim, Mauro, mas eu tive uma experiência pessoal e ninguém vai dizer que eu estava enganado. Bom, se você prefere acreditar numa experiência pessoal do que na palavra de Deus, mesmo sabendo que o diabo tem todos os poderes para te enganar, se você prefere achar que a palavra de Deus não tem poder para comandar a sua vida, você está, no mínimo, dizendo para Deus que você não confia tanto nele,
Você põe em dúvida a palavra de Deus. E você pode fazer isso. Deus te deu livre-arbítrio para fazer até isso. Aliás, eu diria mais. Deus nos deu livre-arbítrio até para não crer nele. Até para isso. Eu posso usar o meu livre-arbítrio e dizer, Deus é uma mentira. Deus é utopia. Posso fazer ou não posso? Posso. Mas a palavra de Deus é clara aqui. Eu disse aqui que a alma, ela morre. Ela não vive eternamente. Vamos mostrar onde está isso na Bíblia? Ezequiel, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 18. E vamos ver se eu disse isso da minha cabeça ou se de fato isso está na Bíblia. Ezequiel 18. Vou ler o verso 4. Ezequiel 18, 4. Diz assim: pois todas as almas são minhas. Já estudamos aqui. O que é alma? Pessoa. Biblicamente, a alma é pessoa. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, o que diz aí? Essa, o que acontece com a alma que peca? O que acontece, gente? Morre. Eu pergunto, existe algum ser humano que não tenha pecado exceto Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Não existe nenhum ser humano que não tenha pecado. Em outras palavras, não existe uma alma que não tenha pecado. E a Bíblia diz que a alma que pecar, morrerá. A alma morre? Todos os seres humanos morrem? A alma vive depois do corpo? Se ela tem pecado? A alma morre. Ela não pode viver independente do corpo, porque ela morre. Você percebe o tamanho do problema? É preciso não acreditar em Deus para crer na imortalidade da alma. É preciso não acreditar em Deus. É difícil conciliar as duas coisas. Alguém dizer, eu sou cristão e acredito na imortalidade da alma. São coisas absolutamente incompatíveis. Absolutamente incompatíveis. Ou você crê em Deus e você é um cristão, crê em Jesus, ou você crê na imortalidade da alma. As duas coisas, de acordo com a Bíblia, não dá para conciliar. Não tem como fazer isso. Muitos dizem assim, mas eu vou citar o caso do rapaz que corta o meu cabelo. Já contei isso aqui em outras oportunidades. Já tem algum tempo que aconteceu. Eu fui cortar o cabelo e o rapaz que corta o meu cabelo, ele disse um dia assim para mim, mas sabe, Mauro, eu prefiro a minha religião do que a sua, porque a minha, ela é mais justa. Porque a pessoa faz coisa errada e a pessoa volta aqui e ela paga pelo que ela fez numa outra vida. A sua religião não é justa, quer dizer que tudo que a pessoa fizer, é Jesus que paga e a pessoa não paga? Eu prefiro a minha religião, ele me disse. Eu acho que é mais justo, pelo menos a pessoa vem aqui e ela paga pelo que ela fez de errado. Aí eu disse assim para ele, me diga uma coisa, se o seu filho, você tem filho? Ele falou, tenho. Quantos anos tem? Eu não me lembro na época quanto ele, eu sei que era, acho que garoto de 5 ou 6 anos. Eu falei, se o seu filho fizer uma coisa que você não gosta, muito grave para você, mas muito, você já pediu diversas vezes para ele não fazer e ele fez mais uma vez. O seu filho, você chegaria em casa à noite, amarraria assim o braço do seu filho na beirada da mesa? Ele fez uma coisa muito grave. Você amarraria a mão dele assim, pegaria um facão e cortaria a mão dele fora? Ele, cortando o meu cabelo, falou assim, eu me lembro como se fosse hoje, ô louco, isso não. Eu falei, por que você acha que Deus faz? Por que você acha que Deus devolve uma pessoa para o mundo sem mãos, sem pernas, sem olhos? Você não tem coragem de fazer, e você acha que Deus tem? Gente, ele continuou cortando meu cabelo e ele ficava assim, não. O karma é isso, as pessoas acham que Deus tem coragem de fazer o que nós, seres humanos, não temos, mas achamos que Deus tem. Achamos não, as pessoas aí fora acham. A lei do karma nada mais é do que isso, é Deus amarrar a sua mão assim e cortar, pegar assim um estilete e furar os seus olhos e devolver cego para cá. Nós não temos coragem de fazer com um filho, mas muitos aí acham que Deus tem. Difícil, né, conciliar essas coisas. Como alguém pode acreditar num Deus assim? Não é o meu Deus, não é o Deus que eu vejo aqui neste livro. A alma morre. Mas existe alguém
que não morra? Algum ser imortal? Aqui nesse livro tem alguém que seja imortal? Será que não? Será que sim? Vamos ver? 1 Timóteo. Vamos ver se existe alguém que seja efetivamente imortal. 1 Timóteo, capítulo 6, lá no Novo Testamento. 1 Timóteo 6, eu vou ler o verso 15. E diz assim: a qual no tempo próprio há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está falando de quem? Quem é o Rei dos reis e Senhor dos senhores? Jesus Cristo. Olha o verso 16. Aquele que tem, ele só, a imortalidade. Existe alguém que é imortal? Quem é? Jesus Cristo. Deus é imortal. O único. A Bíblia diz que só Ele tem a imortalidade. Somente Deus tem a imortalidade. Nenhum outro ser humano tem a imortalidade. Só Deus. E é importante que eu saiba diferenciar isso, porque somente Deus, que é imortal, pode nos dar a vida, pode nos devolver a vida. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu ou foi fingimento? Morreu ou não? Ficou 3 dias. Ressuscitou no 3º dia. Jesus morreu efetivamente e ressuscitou. Ora, se eu não morresse, se a minha alma fosse imortal, por que Jesus teria morrido na cruz? Qual a razão? Isso seria uma farsa. Jesus, você está morrendo por quê? Isso é uma brincadeira, porque o Mauro morre, mas ele volta num outro corpo e depois ele volta aqui de novo para pagar. E se eu volto para pagar, o que Jesus pagou por mim na cruz? Absolutamente nada. Vocês já pensaram nessas coisas? Se eu volto para pagar numa suposta vida que não existe, o que Jesus pagou por mim na cruz? Absolutamente nada. E se Jesus morreu, é porque eu morro, sim ou não? É preciso ressuscitar. A Bíblia não falou em reencarnar. Jesus reencarnou ou ressuscitou? E quem é que pode me devolver a vida e me ressuscitar um dia? Mediante uma condição. Já pensou se eu não morresse, se eu fosse imortal, a minha alma fosse imortal? Para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso disso aqui? E a morte de Jesus teria sido uma farsa. Não haveria necessidade de nada disso. Vocês percebem como o diabo ele amarra as coisas, engana as pessoas e não mostra o que está por trás dessa doutrina, que destrói totalmente o Evangelho. Totalmente. Aí não há necessidade de plano da salvação, da morte de Jesus. Você destrói com tudo isso. Eu quero ler para vocês agora Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, o que o próprio Jesus disse. João 6, verso 54. O que Jesus disse aqui? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem o quê? A vida eterna. E eu, o que diz aqui? O ressuscitarei quando? No último dia. O que é preciso acontecer para alguém ressuscitar? É preciso estar morto. Se eu estivesse vivo sem o meu corpo, mas vivo através da minha alma, Jesus precisaria me ressuscitar. Gente, aqui não é questão de interpretação. Se Jesus vai me ressuscitar no último dia, a condição, o requisito é que eu esteja morto. Senão a Bíblia não usaria a palavra ressuscitar. É preciso que eu esteja morto. Não há outra coisa. Eu quero concluir lendo os últimos 2 versos dessa noite. Apocalipse 21. Os últimos 2 versos. Apocalipse 21. Veja comigo o que está no verso 4. Apocalipse 21, 4. Diz assim: Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Aqui diz que não haverá mais
morte. Não haverá mais morte. Aqui sim, com a intervenção de Deus, no mundo restaurado, restabelecido, para aqueles que cumprirem o requisito. O que eu preciso fazer para aí sim ter a vida eterna? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer, gente, para ter a vida eterna? Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, tenha, não pereça, mas tenha. O que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Crer em Jesus. É possível a alma se tornar imortal sem crer em Jesus? E por que tanta gente aí fora diz que a alma é imortal? O requisito para que no último dia Jesus me ressuscite é que eu creia nele como meu Salvador. É um requisito, é a condição para a imortalidade. Um dia sim nós seremos imortais, num corpo eterno. Já estudamos aqui. Um dia, no dia que Deus determinou para isso, não hoje. Último verso, 1 Coríntios, capítulo 15. Último verso aqui, 1 Coríntios 15. Eu quero que você acompanhe comigo o que está no verso 26. 1 Coríntios 15, 26, o último verso da noite, diz assim: ora, o último, o que diz a sua Bíblia? Inimigo que há de ser destruído é a... O que a morte é nossa? Por que a Bíblia diz que é o último inimigo que vai ser destruído? Porque Deus disse, certamente morrerás. A morte é um inimigo porque ela não fazia parte dos planos de Deus para nós. A morte é uma intrusa. Deus vai um dia lidar com ela, vai derrotar o nosso último inimigo. A Bíblia diria que é meu inimigo e o último inimigo a ser derrotado se eu pudesse viver eternamente hoje. A Bíblia diria isso. Então, gente, eu aqui não dei minha opinião pessoal. Aqui nós lemos Bíblia e somente a Bíblia. Sei que talvez para algumas pessoas que passaram a vida acreditando na possibilidade da alma viver, acreditando nessas coisas, eu sei que talvez deva ser difícil de um momento para o outro chegar aqui essa noite e receber essa mensagem, que talvez entre em conflito com tudo aquilo que alguém possa pensar. Mas eu quero que você se lembre, esta aqui é a palavra de Deus. Se você crê em Deus, você tem que crer na palavra de Deus. A mãe queria assistir um concerto de um famoso pianista. Ficou esperando o dia que ele viesse tocar na sua cidade, e até que anunciaram um concerto daquele grande pianista. E ela comprou o ingresso com muita antecedência para assistir. E no dia daquele evento tão esperado, ela não tinha com quem deixar o seu filho pequeno. E para não perder o concerto, ela resolveu levar o garoto consigo. Foi mais cedo. Sentou-se lá no auditório, nas primeiras poltronas, esperando, o auditório foi enchendo, o concertista era muito famoso, o pianista, e ela começou a conversar com uma pessoa, antes de começar o espetáculo, e o menino ali, como qualquer criança, foi saindo de perto da mãe, começou a brincar, a andar pelo auditório, viu aquelas cortinas bonitas do palco, resolveu, curioso o garoto, olhar o que tinha atrás, e viu lá aquele bonito piano, e a mãe conversando, distraída, e o menino lá, atrás das cortinas. Até que ele viu aquele piano, como uma criança, sentou-se no banco e começou a dedilhar no piano do concertista Caicai Balão, com um dedinho só. E as pessoas ouvindo aquele sonzinho, aí começou a hora de começar o show, as cortinas foram se abrindo, e qual foi o susto dela quando aquela plateia viu aquele menino sentado no piano, distraído, com o dedinho ali tocando Caicai Balão. O auditório ficou parado, olhando. Ela nervosa, não sabia se subia e tirava o menino dali, e ele distraído ali. Passados alguns minutos, o concertista entrou, quieto, olhou para o auditório e fez assim, para deixar o menino. E o menino ali distraído no piano dele. E o concertista chegou perto do garoto, bem do lado dele assim, e enquanto o menino fazia Caicai Balão com o dedinho, ele nas outras teclas começou a fazer o arranjo do Caicai Balão. E o menino ali, e o concertista foi fazendo um arranjo maravilhoso,
até a música terminar e o auditório bateu palma de pé, pensando que o número fazia parte do show. Qual é a lição para nós? Às vezes nós temos a nossa maneira de pensar, temos a nossa maneira de agir, e nós sentamos no piano da nossa vida e começamos a fazer ali o nosso cai-cai balão desafinado. Mas se você permitir que Jesus se assente no piano da tua vida, ao seu lado, e você deixar Ele tocar junto com você a tua vida, você vai ver que coisa linda Ele vai fazer. Às vezes nós desafinamos, mas Jesus vai consertando. E quando Ele entra na nossa vida, as pessoas começam a ver que a melodia vai mudar. E começam a achar para a nossa vida, olhar para a nossa vida e começam a perceber que a coisa está ficando bonita demais. É só você deixar Jesus sentar ao lado ali, no piano da tua vida. E você vai ver o que Ele faz. O que Ele faz com o nosso cai-cai balão. Tenha essa experiência com Jesus. Dê uma oportunidade para Ele. Depois você vai vir aqui contar para nós. Você vai ver. Dê uma oportunidade para Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Espero que a mensagem dessa noite possa, pelo menos, causar uma profunda reflexão, uma vez que esse tema é tão importante e é uma questão de salvação. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você quiser mais esclarecimentos sobre esse assunto, tiver alguma dúvida, escreva para o e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!